Bom dia, pessoal. Hoje o tema da aula de hoje é a origem e os fundamentos da política. 3 pontos são importantes para a aula: a origem da política, a formação da polis grega e o pensamento político grego. E a gente vai finalizar com algumas definições. Sobre a origem da política, a palavra política vem do grego politeia. É uma derivação da palavra polis, que os gregos criaram. Então, a política, sendo uma derivação dessas duas palavras, diz respeito à vida na cidade. O segundo item é a formação da polis grega. Bom, o primeiro fator responsável pelo aparecimento da polis grega foi o surgimento da moeda, né? Então, a moeda ela é um item que é responsável pela economia de troca, né? Então, é algo altamente abstrato. O segundo item foi a escrita alfabética. Então, a escrita alfabética é uma escrita que permite a difusão das ideias, dos pensamentos entre os cidadãos gregos que aprendem a ler e a escrever. O terceiro item é a formação de uma elite para a dedicação aos estudos, né? Ou seja, ao desenvolvimento do intelecto. Esse terceiro fator é interessante porque, ao mesmo tempo que é uma formação de uma elite aristocrática e escravista, ela se libera do trabalho manual e desenvolve seu intelecto, né? Assim foi com Tales, com Heráclito, com Platão, que eram de famílias aristocráticas. E essas pessoas, elas podiam se dedicar ao estudo. É paradoxal, mas permitiu o desenvolvimento da polis grega. O quarto item foi o comércio. O comércio é uma atividade intimamente ligada às ciências, sobretudo à matemática. E os comerciantes, eles viajavam muito, né? E nessas viagens eles conheciam outras culturas, né? Como o Egito, o Oriente, etc. Disse até que os gregos tiraram a matemática do Egito, a astronomia, né? A agricultura que vem da agrimensura, a arquitetura que vem da agrimensura, a agricultura, etc. Tá? A mesma moeda, né? A escrita de outros povos. E o último item são as sucessivas sublevações populares nas cidades gregas, até culminar com a democracia. Por quê? Porque a democracia é uma forma de governo que permite a liberdade de expressão, né? Permite o maior desenvolvimento do pensamento, né? Então, esses 5 fatores foram responsáveis pela formação da polis grega. O terceiro ponto da aula de hoje é o pensamento político grego, né? Então, o pensamento político grego ele começa com Sócrates, né? O Sócrates ele vai fundar a filosofia, né? Que a filosofia é uma forma de ensinar as pessoas a pensar, né? E isso depende de uma formação, por isso que a pedagogia surge com a filosofia. Né? Então, a formação das pessoas depende de uma pedagogia, né? De uma educação, que é uma forma de pensar. Né? Não é só um ensinar. Né? Por quê? Porque a filosofia como pedagogia, tanto como pensamento como educação, vai ajudar a formar o cidadão. E aí é que entra a política. Né? Por isso que o Sócrates ele é importante para o pensamento político. Já o Platão, aluno de Sócrates, ele vai deixar na República, que é a sua obra, um ideal de governo, que é a cidade com uma organização social baseada também na educação, né? Com uma forma de concretização da justiça. Ou seja, primeiramente, cada um tem que descobrir qual o seu lugar, tem que se autodescobrir. Aí depois buscar o seu lugar no mundo, né? Então, para ele,
o que é justo é cada um saber o seu papel na sociedade. E se cada um fizer o que gosta, a sociedade vai encontrar uma harmonia social. O terceiro, né, pensador é o Aristóteles. Para ele não há um governo ideal, né? Então cada sociedade se adapta à sua realidade. Se é uma sociedade pequena, melhor a democracia. Se for uma sociedade grande, ele vai dizer melhor uma república. Tá? Mas ele acredita que o homem é um animal social. Né? O homem ele tem uma inclinação para a sociedade. Ele não pode viver só. Né? Então, aquele que quer viver só, ou é um deus, ou é um bruto, ou seja, ou é um selvagem. E outra característica marcante também para o Aristóteles e para os outros também é que a sociedade não se separa do Estado. Sociedade e Estado, elas caminham juntas. Né? E aí, para a formação disso, é preciso uma questão ética, que para Aristóteles é a disposição da alma para fazer o bem. Né? E fazer o bem depende do desenvolvimento de um hábito, né? Para você se desenvolver enquanto uma pessoa justa. Então, o ideal de justiça para ele é uma excelência moral, é um equilíbrio entre as coisas. Tá? E, assim, cada um fazendo o bem, né? Cada um pode encontrar a sua felicidade. Tá? Para terminar, eu queria dizer o seguinte, que a ciência política, como diz o professor Taviano Nogueira Filho, ela é estudar aquilo que é. Né? A filosofia política é aquilo que deve ser. Enquanto a ciência política estuda a realidade, a filosofia política estuda o ideal para a sociedade. E o que é a política? A política é a ação em si. Né? Então, é no momento em que se vai decidir se as coisas devem ficar como estão ou se devem mudar, como diz o professor Otaviano, é que é a política. Né? É essa decisão, é essa escolha. Tá bom, pessoal? Então, peguem essas informações para responder ao nosso questionário. Tá? Até a próxima.